Nosso tema, eu quero falar com vocês hoje sobre ansiedade e suas complicações. Fala. Ansiedade e suas complicações. E para que a gente possa começar essa nossa palestra de hoje, Provérbios 12, 25, diz o seguinte: o coração ansioso deprime o ser humano, mas uma palavra de encorajamento o anima. Vamos repetir todos juntos? Vamos lá. Mas uma palavra de encorajamento o anima. Ansiedade, gente, tem sido a doença do século. Tem sido considerado o mal desse tempo presente, deste século qual nós estamos vivendo. Mas nós vemos as pessoas sempre falando sobre ansiedade. Nós escutamos isso na TV, nós escutamos isto nas rodas de amigos, nós escutamos familiares dizendo que estão ansiosas, nós ouvimos pessoas tratando deste assunto em vários meios sociais, em vários círculos sociais. Mas então, o que de fato é ansiedade? Para que a gente possa entender o tema de hoje e para que a gente possa entender o texto que nós acabamos de ler. Ansiedade nada mais é do que uma comoção aflitiva do espírito ou da alma, que receia que uma coisa suceda ou não. Alguém que fica aflito por algo que pode acontecer ou não. É uma espécie de insegurança, é uma comoção, é uma emoção forte, é um abalo emocional, é uma agitação nos ânimos. Isto é uma das definições da ansiedade. Mas a ansiedade também é um sofrimento de quem espera o que é certo por vir. E ela fica preocupada com o dia de amanhã, e ela fica ansiosa por aquilo que ela vai ter, ou algo que ela imagina que vai acontecer. Ansiedade é impaciência. E a psicopatologia, que é o estudo das doenças mentais, diz que a ansiedade é perturbação psicológica caracterizada pela expectativa de um perigo, perante o qual o indivíduo se sente indefeso. Então é algo que afeta a alma, as emoções, que deixa a pessoa totalmente indefesa. Ansiedade e o medo controlado, ele é até bom, porque te deixa desperto. Mas quando ele passa a ser um transtorno, quando ele foge do controle, passa a ser um problema da alma. E de acordo com um documento publicado pela Organização Mundial da Saúde, ou seja, a OMS, em 2017, o transtorno de ansiedade e depressão atingiu a casa de 264 milhões de pessoas no mundo. O transtorno de ansiedade, sendo que desses 264 milhões, 18 milhões eram brasileiros. Ou seja, quase 10% da população brasileira sofrendo com transtorno de ansiedade, um transtorno emocional, um índice muito alto. Isso em 2017, há 5 anos atrás.
Antes da pandemia, esse número já chegava aí próximo de 19 milhões de brasileiros com esse problema. Isso segundo dados da Organização Mundial de Saúde. Agora, gente, no primeiro ano da pandemia, a prevalência global da ansiedade e depressão aumentou em cerca de 25%, também de acordo com a Organização Mundial de Saúde. E o levantamento divulgado quarta-feira, dia 2 de março, ainda deste ano, destaca que jovens e mulheres foram os mais atingidos. Jovens e mulheres foram os mais atingidos pelo transtorno emocional, transtorno da ansiedade. Aí nós vemos que estamos vivendo um período de uma sociedade que está totalmente doente. Verdade ou não? Uma sociedade que está presa pelo medo, presa pelas incertezas do dia a dia, da vida. É triste, mas é uma realidade que nós estamos vivendo. Mas qual a causa deste aumento? Segundo matéria publicada pela CNN, no site da CNN, esse aumento na incidência desse transtorno se dá por causa das restrições que aconteceu em todo o mundo, da perda da liberdade, perda de emprego, somando-se também a perda do vínculo com parentes e amigos, dificuldades no envolvimento com a comunidade, onde as pessoas passou a ter medo uma das outras. E isso todo mundo passou. Verdade ou não? A solidão, somando tudo isso, a solidão, onde as pessoas se trancafiaram dentro de casa, se isolaram da sociedade, se isolaram de tudo. Onde idosos passaram a ser encarcerados dentro de casa, por causa da pandemia. Com pretexto de proteger as pessoas foram encarceradas dentro de casa. Agora, uma pessoa que está totalmente encarcerada, separada da sociedade, porque o ser humano não foi criado para viver separado, o ser humano foi criado para viver em sociedade. A partir do momento que você corta os vínculos, a partir do momento que você se isola de tudo e de todos, você vai contrair alguma patologia emocional. É triste, mas é uma realidade. É isso que nós vemos hoje na sociedade. Isso não é uma questão apenas do Brasil, é uma questão mundial. Por isso que, neste período de pandemia, o transtorno da ansiedade cresceu em 25% em todo o mundo. Ou seja, isso quer dizer que se estávamos chegando, lá em 2019, estávamos chegando a 19 milhões de pessoas no Brasil com esse problema, hoje já se ultrapassou e muito os 20 milhões. Fala misericórdia. Aí vem o caso da solidão, medo de alguma infecção, ser contraído por alguma infecção, sofrimento e morte entre queridos, intensificação do luto, e muitas vezes por não poder fazer o funeral do seu ente querido que faleceu. Vem ainda as preocupações financeiras, que também foram citados como fatores que levam à ansiedade e depressão, a questão financeira, a questão de trabalho.
Mas aí tudo isso passa, de repente surge uma guerra lá do outro lado do mundo que afeta o mundo todo. De repente vem os desastres naturais quais nós estamos vivendo, onde você vê todo dia pela televisão, nas redes sociais, famílias sendo afetadas quando não perde familiar, perde tudo. Quando não perde dentro da sua própria casa, mas conhece um amigo, conhece o vizinho, um familiar que foi alcançado com esses desastres. E isto afeta. Vem a insegurança jurídica, insegurança política, insegurança religiosa, insegurança social, e isto tem afetado e muito a sociedade. Alguém olha e diz: pastor, isso é fim dos tempos. Sim. Mas isso nós precisamos entender, que a humanidade tem sido afetada de uma forma brutal. E que nós precisamos entender que cada ser humano precisa buscar a cura, buscar ser liberto desses problemas quais lhes têm alcançado. Amém? E nós sabemos muito bem que a ansiedade, ela pode desembocar em uma profunda depressão, onde alguém fica tão ansioso que ela perde a esperança de tanto esperar, de tanto buscar, de tanta incerteza, que ela acaba perdendo a esperança da vida. E assim nós vemos cada dia mais a população doente. Porém, depois de ter dado todo este relato aqui, esse histórico de como está a humanidade, porque nós precisamos saber onde estamos, para que a gente possa saber para onde vamos e onde queremos chegar. Pois eu não vim aqui falar de problema, eu vim aqui falar de solução. Eu não vim aqui falar de morte, eu vim aqui falar de vida. Eu não vim aqui falar de desastre, mas eu vim falar de um Deus que reconstrói, que transforma, que restaura, que muda vidas. Porque esta é a missão da igreja. Amém? Mas nós não podemos fechar os olhos para aquilo que está acontecendo ao mundo. E para que a gente possa encontrar o norte, caminho para a saída, a gente precisa saber em que situação nós nos encontramos. Aleluia! Então voltemos ao texto que nós lemos a princípio. Como é que diz? Provérbios 12, 25. O coração ansioso deprime. O coração ansioso leva à depressão. O coração ansioso leva às incertezas. O coração ansioso faz você pensar coisas que você jamais imaginaria que subiria à sua mente. É isso que acontece. Mas uma palavra de encorajamento faz o quê? O anima. Então, diante de tudo que o mundo está vivendo, o mundo está precisando de uma palavra de encorajamento. E muito mais além do que uma palavra de encorajamento, uma palavra de esperança. Uma palavra de vida. Uma palavra que possa mostrar a direção que essa sociedade precisa seguir. Amém? Não apenas encoraja, a palavra de Deus não apenas encoraja, mas a palavra de Deus tem o poder de transformar a vida de uma pessoa. Por isso nós precisamos nos voltar para a palavra de Deus.
E é isso que nós vamos fazer agora. Então, o que fazer quando as coisas estão sem respostas? O que fazer quando o mundo não tem resposta para os problemas? Quando a política não tem resposta? Quando muitas vezes a justiça não tem resposta? Quando a ciência não tem resposta? O que fazer? O que fazer quando tudo que você ouve e vê ao seu redor, nada lhe anima? O que fazer quando parece que tudo chegou ao fundo do poço e você olha para o outro e diz, não tem mais jeito? Quando você olha para as instituições e diz, em quem confiar? O que fazer quando você olha ao seu redor e não vê nada em que você possa se agarrar? O que fazer? Foram estas mesmas indagações feitas pelo salmista, que escreveu o Salmo 121. Olha o que ele disse. Levanto os meus olhos para os montes e questiono. De onde me virá o socorro? O socorro virá do meu Senhor, o Criador dos céus e da terra. Ele não deixará que teus pés vacilem e não pestaneja aquele que te guarda. Veja que ele faz a pergunta. Levanto os meus olhos para os montes e me pergunto, me questiono. De onde me virá o socorro? De onde me virá aquela mão forte que vai poder me tirar da situação que estou vivendo? Quem irá me ajudar? Quem irá me socorrer? Quem irá me curar? Quem irá me libertar? Quem irá mudar a minha vida? Quem irá mudar a minha história? Quem irá poder me ajudar nessa situação tão difícil qual estou vivendo? Ele mesmo responde, o meu socorro vem? O meu socorro vem do Senhor. Ou seja, o seu eu sei que o meu socorro vem do Senhor. Não sei em quem você está confiando, mas o meu socorro vem do Senhor. É para Ele que nós devemos olhar. É de Deus que vem o nosso socorro. É de Deus que vem a nossa salvação, a nossa libertação, a nossa paz, a nossa vida, a nossa alegria. É dele, não é de outro. Não é de outro lugar, é do Senhor. Aleluia. Veja o que é que diz o Salmo 94, verso 17 a 19. Não fosse a ajuda do Senhor, eu já estaria habitando no silêncio. Não fosse o quê? A ajuda do Senhor, eu já estaria habitando no silêncio. Ou seja, onde? Na sepultura. Quando eu disse, os meus pés escorregaram, o teu amor leal, Senhor, me amparou. Quando a ansiedade já me dominava no íntimo, o teu consolo trouxe alívio à minha alma. Perceba que o salmista, ele fala a sua situação, que não era fácil. O salmista no Salmo 121 diz, o meu socorro vem do Senhor. Agora o salmista no 94, o Salmo 94, ele diz o quê? Se não fosse a ajuda do Senhor. Ou seja, se eu tivesse confiado no braço humano, se eu tivesse confiado na ciência, se eu tivesse confiado nas pessoas, se eu tivesse confiado no conhecimento humano, eu já estaria na sepultura. Ou seja, ele estava vivendo uma situação
de angústia, de ansiedade e já caminhando para depressão. Quando eu disse, os meus pés escorregaram, ou seja, caí, não tem mais jeito. O teu amor leal, Senhor, me amparou. Mas quando é que o amor de Deus nos ampara? Quando nós não deixamos de confiar nele. Dificuldade todo ser humano enfrenta. Dor e sofrimento todas as pessoas enfrentam. Angústia todas as pessoas enfrentam. Mas em meio a toda essa situação difícil que possamos estar enfrentando, nós precisamos entender, Deus é o nosso socorro. É Ele que pode mudar a nossa história, gente. É dele que virá o nosso socorro. Por que não confiar? Então, quando eu disse, os meus pés escorregaram, caí, não tem mais jeito. Aí o Senhor me socorreu. Quando a ansiedade já me dominava no íntimo. Quando a ansiedade já estava fora de controle no meu íntimo. O teu consolo trouxe alívio à minha alma. De onde é que vem o nosso socorro? Do Senhor. Do Senhor. É quando nós aprendemos a voltar-nos para a palavra de Deus e buscar nela socorro. É quando nós aprendemos a reservar momento em oração e estar com Ele. É quando não apenas dizemos eu tenho uma religião, ou eu sou crente, eu faço parte de uma igreja, eu tenho uma Bíblia e ela está guardada lá na minha estante. Não. É quando você olha para a Bíblia e vê a palavra de Deus que tem resposta para a tua vida. É quando você diz, hoje eu vou para a igreja, porque eu quero aprender a palavra de Deus, eu quero saber o que Deus tem para mim. Eu quero receber a palavra de Deus para a minha vida. Eu quero receber a direção de Deus para a minha vida. Eu quero ouvir a voz de Deus, porque eu quero colocá-la em prática na minha vida diária. Quando você tem esse interesse, quando você tem esse propósito no teu coração, você lê a Bíblia e Deus fala com você. Você ouve a mensagem da igreja, Deus fala com você. Porque a tua vida está voltada para entender o propósito de Deus para a tua vida. Amém? Quando Daniel, profeta Daniel, ele não estava entendendo o que estava acontecendo com a nação de Israel, que ainda continuava a vencer os seus 70 anos de cativeiro, mas ainda continuava no cativeiro. E ele queria entender o porquê. Ele começa um propósito de jejum e oração. Vai buscando a Deus. No 21º dia, o anjo aparece e diz, Daniel, desde o primeiro dia que você pôs no seu coração o propósito de compreender a vontade de Deus, tuas orações foram ouvidas e Deus me mandou para trazer a resposta. Mas o anjo da Pérsia, o príncipe da Pérsia, o demônio que age naquela região, se impôs para que a resposta chegasse a você. O que não entendemos com isso? Quando você começa a buscar a Deus, você põe o propósito no seu coração de entender a vontade de Deus, a palavra de Deus, e você começa a buscar a Deus de todo o seu coração, Deus ouve a tua oração. Deus manda a resposta. Mas entre Deus ouvir e a resposta chegar,
existe uma batalha que tem que ser travada. Batalha que tem que ser travada na oração, na perseverança, na confiança, na prática do que está escrito na palavra de Deus. Porque é aí que eu estarei demonstrando que confio no Deus que eu digo que sirvo. Porque se você diz apenas, eu creio, mas não pratica, onde está a tua fé? Onde está a tua confiança? Onde está a tua esperança? Pastor, como é que isso pode acontecer? Entregando a Ele suas preocupações. Gente, preocupar, veja, é você se ocupar antes do tempo. Você se preocupa. Você se ocupa antes da ocupação chegar. Você se ocupa com o problema antes do problema acontecer. Aí você sofre antes, durante e geralmente depois. Por isso Jesus disse que devemos viver um dia de cada vez. Amém? E ele disse, basta cada dia o seu próprio mal. 1 Pedro 5, 6 e 7 diz, humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Lançando o quê? Sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós, tem cuidado de vocês. Olha, primeiro, humilhe-se diante de Deus. Humilhe-se diante de Deus. Porque no tempo certo Ele vai te exaltar. Segundo, pega as tuas ansiedades, toda a tua aflição, todas as tuas incertezas, e entrega para Ele. Põe nas mãos do Senhor as tuas ansiedades. As tuas ansiedades. Entrega a Deus. Por quê? Porque é Ele que cuida de você. É Ele que cuida de você. Amém? É Ele que cuida. É Ele que sabe o melhor para você. Ah, pastor, e se Deus me der algo que eu não goste? Fica tranquilo. Ele sabe o que é melhor para você. E o que Ele te der vai ser bênção para você. O que Ele fizer é o que vai te agradar, é o que vai te fazer feliz, é o que vai fazer você uma pessoa abençoada e próspera. Aleluia! Pastor, mas eu fico pensando em o meu futuro. No seu futuro Deus já está lá. Não se preocupe, porque no seu futuro Deus já está lá. Amém? Ele já está cuidando do teu futuro. Então não estrague o que Deus está fazendo por você. Não estrague o seu futuro com aquilo que você está plantando aqui, atrapalhando o que Deus está projetando lá. Viva a palavra de Deus hoje, para que quando o teu futuro seja presente, quando o teu futuro for presente, você possa desfrutar daquilo que Deus está preparando para você. Amém? Salmo 55, 22. Entregue suas preocupações ao Senhor, e Ele o susterá. Quem é que te sustenta? O Senhor. Jamais permitirá que o justo venha a cair. Entrega as tuas preocupações ao Senhor.
Coloca as tuas preocupações, entrega nas mãos dele, porque é ele que te segura, é ele que te sustenta. E se você andar no caminho da justiça, o que é que vai acontecer? Ele não vai permitir que o justo caia. Ele que te sustenta, ele que te segura, ele que te abençoa por onde você for, por onde você passar. Aleluia. Agora, gente, o que devemos fazer mais? Afastar a ansiedade do nosso coração. Fazer o quê? Olha o que diz Eclesiastes 11:10. Afaste do coração a ansiedade e acabe com o sofrimento do seu corpo. Uau! Fala comigo mais uma vez. Fala assim bem forte. Afasta do coração a ansiedade e acabe com o sofrimento do seu corpo. Se você pode pegar essa ansiedade e entregar para o Senhor, por que você teima ficar com ela? Pastor, é difícil. Pode ser. Até o dia que exista um convencimento do seu íntimo, não apenas da sua mente, mas do seu coração, que a melhor coisa é você colocar tudo isso nas mãos do Pai. Terceiro, tenha prazer em Deus. Como? Salmo 37, do 3 ao 7, diz: confia no Senhor, pratica o bem. Pega as tuas ansiedades, pega os teus problemas, pega as suas preocupações, entrega ao Senhor e confia no Senhor. Pratica o bem, porque assim você vai habitar em paz na terra e te nutrirás com a fé. Deleita-te no Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Olha só, volta aqui só um momento. Deleita-te no Senhor. O que é deleitar-se, gente? É ter prazer em Deus. Confia no Senhor, tenha prazer no Senhor. Como é que eu, pastor, vou pegar na situação que estou vivendo, pegar toda essa ansiedade, todas as minhas incertezas, colocar na mão de Deus, pastor? Como é isso? É muito difícil. Começa tendo prazer na presença de Deus. Começa tendo prazer na leitura da Bíblia. Começa tendo prazer na oração. Começa tendo prazer vindo à igreja. Começa tendo prazer fazendo a vontade de Deus. Começa tendo prazer fazendo as coisas com prazer. Não por obrigação. Quando você começa a fazer as coisas por obrigação, se torna um peso. As coisas podem ser simples como for, mas se está sendo obrigado a fazer, se torna um peso incalculável. Mas quando você começa a andar com Deus, fazer a vontade de Deus com prazer, as coisas começam a se tornar mais tranquilas para você. Você aprende a não viver mais sem a presença de Deus. Deleite-se no Senhor. E Ele, só quando nós temos prazer em Deus, é que Ele satisfará os desejos do nosso coração. O teu futuro, estando nas mãos de Deus, você andando com Deus, com prazer, com alegria. Aquilo que está te afligindo, aquilo que está te molestando, aquilo que está te trazendo medo, angústia, sofrimento, não se preocupa não. Deus já está tratando disso. Ele vai satisfazer os desejos do teu coração quando você tiver prazer em andar com Ele. Amém? Prazer de estar com Deus, prazer de andar com Deus, prazer de fazer a vontade de Deus. Entrega o teu caminho ao Senhor.
a tua vida. Caminho fala de vida. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. E o mais, ele fará. Tem uma tradução que diz: confia nele e ele agirá. Mas quando você tiver prazer de andar com Deus, entregar a tua vida, os teus caminhos ao Senhor. Próximo. Ele exibirá a tua justiça. Como? Como a luz. E o teu direito como o sol ao meio-dia. Ou seja, preocupa não, ele está cuidando das tuas coisas. Aquiete-se diante do Senhor e aguarda por Ele com paciência. Oi? Aquiete-se em quê? Diante do Senhor. Aquiete-se diante do Senhor. E aguarda por Ele com paciência. Com paciência. Anda com Deus. Faz a vontade de Deus, meus amados. Tenha prazer em andar com Deus. É isso que faz mudar a vida do ser humano. Entendeu? Pastor, mas é tanta coisa difícil, é tanta notícia ruim, pastor, que a gente vê. Então para de ver. Para de ver tanta coisa ruim. Desliga a televisão. Tem gente que vive participando de grupos que só aparece desgraça. É morte para todo lado. Então sai desses grupos. Entendeu? Se as coisas são complicadas, você está no grupo de pessoas, está conversando, de repente as pessoas começam só a falar de coisa ruim, sai de perto. Alimenta-te daquilo que é bom, daquilo que te edifica, daquilo que te fortalece, daquilo que te traz vida, não daquilo que te traz morte. Agora, aquiete-se diante de Deus e aguarda por Ele com paciência. Amém? Aleluia! Nós já falamos sobre aquietar-se, mas esse é o quarto passo. Aquietar-se. 46:10. Aquietai-vos e sabei que eu... Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Perceba que nós não teríamos tempo para tratar desse assunto sobre aquietar-se na presença de Deus, de tudo que a Bíblia fala sobre este tema. O tempo não nos permitiria. Porque, gente, a nossa inquietação nos deixa distante da graça de Deus, da bênção de Deus, daquilo que realmente Deus tem para nós. Aquiete-se. Deus quer que você haja, mas haja com sabedoria, com entendimento. Deus quer que você haja com compreensão, confiando nele, sabendo que sem Ele, por mais inteligente que você seja, por mais forte que você seja, você não vai vencer sozinho, não. Você vai fracassar. Então tira os olhos daquilo que vai te levar para o fundo do poço e coloca o teu olhar naquele que é o teu Redentor. Tenha prazer nele, aquiete-se nele. Aleluia! Êxodo 14:10 diz: chegando Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos
E eis que os egípcios vinham atrás deles e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Presta atenção uma coisa aqui. Veja, e chegando Faraó, os filhos de Israel levantaram o quê? Faraó vinha com o exército em direção do povo de Israel, que estava acampado às margens do Mar Vermelho. Eles levantam os olhos e veem o exército vindo. O que foi que aconteceu com eles? Temeram, ficaram com medo. E não apenas temeram, eles temeram muito, porque olharam para o problema. Mas pelo menos tem uma coisa muito importante aqui. Os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Agora veja a sequência do texto. Eles clamaram ao Senhor e depois disseram a Moisés: será por não haver sepulcros no Egito que nos tiraste de lá, para que morramos nesse deserto? Por que nos tratastes assim, fazendo-nos sair do Egito? Eles clamam a Deus, eles oram a Deus e depois vão reclamar. Gente, como é que pode? Como é que alguém ora e depois diz: a gente vai morrer aqui? Como é que alguém ora, busca o socorro de Deus e depois diz: por que você nos tirou de lá? Entendeu? Por quê? Não é isso que te dissemos no Egito? Deixa-nos para que sirvamos os egípcios? Pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Olha a reclamação. Moisés, porém, respondeu ao povo: não temais, não tenham medo. Aquietai-vos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará. Porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais o tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós e vós vos calareis. Ou seja, o problema que vocês estão vendo, calem-se, para de reclamar, não tenha medo, Deus vai lutar com você, por vocês. Agora, Deus vai dar vitória a vocês, Ele vai pelejar por vocês e vai calar a boca de vocês. Gente, descansa em Deus. O problema existe, vai para o Senhor. Mas depois de sair da presença de Deus, confia nele. Não saia reclamando e dizendo: acabou. Não saia reclamando e dizendo: cheguei ao fim. Não saia da oração dizendo: não vejo esperança. Saia da oração acreditando: se Deus disse que se eu orar de acordo com a sua vontade, Ele me ouvirá, Ele já me ouviu. Se você está jejuando, acredite, Deus está ouvindo, está respondendo o teu coração, a tua oração, o teu jejum. Ele olha para a intenção de cada coração. E na medida que você anda de acordo com o que está escrito nas Sagradas Escrituras, Deus tem prazer em te ouvir, em te abençoar, em mudar a tua vida. Aleluia! Aí eu pergunto, o problema do povo de Israel foi resolvido ou não? Sim ou não? Eles foram libertos? Mas eles estavam dizendo que não. Eles estavam reclamando. Ainda bem que eles ouviram a Moisés. Quando nós aprendemos a dar ouvido que a palavra de Deus ensina, quando nós aprendemos a ouvir a palavra de Deus com entendimento e colocá-la em prática, passamos a desfrutar da bênção de Deus, do mover de Deus em nossa vida de uma forma especial. Aleluia! E aqui a gente chega à nossa conclusão de hoje. O mundo pode estar dizendo que não há esperança. O mundo pode estar dizendo que não há. O sociólogo está dizendo que as coisas vão piorar. As autoridades mundiais estão dizendo que o mundo está cada vez mais pior.
Reclama-se de inflação, mas não é uma questão local, é uma questão mundial. O mundo está tenso. Que tudo vai sempre de mal a pior. Vemos até pessoas que se dizem crer em Deus, dizendo, que nada. As coisas vão ficar pior ainda. Jesus está voltando, pastor. E é isso mesmo. Mas Jesus não está vindo buscar uma igreja doente, não. Um povo doente, não. Jesus está vindo buscar um povo que o espera, de cabeça erguida, saudável, física, emocionalmente e principalmente espiritualmente. Uma igreja que está marchando com força sobre esta terra, fazendo brilhar a luz do Evangelho, do reino dos céus, mostrando para este mundo que o nosso Deus reina. Ele está vindo buscar uma igreja assim. Então vamos tirar os olhos das circunstâncias. Vamos tirar os nossos olhos dos problemas. Vamos tirar os nossos olhos dos faraós da vida. Vamos colocar os nossos olhos em Deus. Vamos focar em Cristo. Porque quem teme a Deus, olha para Deus e confia em Deus. Mesmo que todo mundo esteja dizendo, acabou. Ele está dizendo, o meu Deus reina. O meu Redentor reina. Ele está vivo. Amém? E é Ele que está me tirando do fundo do poço. Não tem mais esperança. Não tem mais esperança para você. O meu Deus já está no meu futuro. Ele já está trabalhando o meu futuro. Ele está no meu presente e está no meu futuro. O passado é passado. Eu não quero saber o que eu vivi. Eu quero olhar agora para frente. O que Deus tem para mim de hoje em diante. O que passou, passou. O que me interessa é o que está diante de mim. O que Deus tem para mim. O que Deus tem para mim. Gente, aquele que quer sair da depressão, aquele que quer sair de uma vida dos transtornos de ansiedade, tem que aprender a fechar os olhos para aquilo que já passou. Olha para frente. Olha para frente. Olha para o teu futuro. Olha para aquilo que Deus tem reservado para você. Pastor, mas por aquilo que eu já vivi, eu não vejo futuro para mim. Então esqueça o que já passou. Zera a tua vida. A partir de agora, olha para a palavra de Deus. Veja o que Deus tem para você. Aquilo que Ele te promete. E você vai ver que o teu futuro será promissor. Agora, levanta a cabeça. Aprende a andar com Deus. E a gente encerra com esse texto. Isaías 45, 22. Olhai para mim e sereis salvos. Vós, todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Então o que é que te aflige? Olha para Deus. Olha para Ele. Ele é a tua esperança. Fique em pé, por favor. Nós vamos orar. É Ele a tua esperança. Confia nele. Coloca nele a tua confiança. Faça o que você nunca fez. Ore como você nunca orou. Leia a Bíblia como você nunca leu. Participe dos cultos como você nunca participou. Adore como você nunca adorou. Sirva a Deus como você nunca serviu. Evangelize como você nunca evangelizou. Faça as coisas diferentes, para que você possa colher frutos diferentes. Levanta a tua cabeça, porque a vida não acabou. Amém? Confia em Deus. E toda essa aflição coloca nas mãos do Pai.